Hoje em dia, você tem 12 milhões e meio de americanos que têm posições no mercado acionário, ou seja, você tem mais acionistas do que operários nas fábricas americanas. Isso é uma mudança de paradigma impressionante, porque os Estados Unidos têm menos operários, esses operários se mudaram para outros países, né? Eles estão na China, eles estão em países em desenvolvimento, e nos Estados Unidos você tem uma série de pessoas que, ao mesmo tempo, elas são stockholders e stakeholders em outras posições. Eles são também funcionários de escritório da mesma companhia, frequentemente. Eles são, às vezes, clientes, eles são, às vezes, militantes que estão cobrando posições de sustentabilidade das companhias das quais elas têm as próprias ações. Esses públicos todos eles estão cobrando informações, estão cobrando governança, quando eles estão numa posição de stakeholder de uma companhia, e estão cobrando transparência, né? Então, eu acho que esses três pontos macro fazem uma mega diferença quando a gente pensa no cenário de relações com investidores e relações com a mídia em relação a 5 anos atrás, 10 anos atrás. O conhecimento sobre sustentabilidade está se multiplicando e, em breve, todo o público vai começar a ser mais exigente em relação às informações que obtém de sustentabilidade de cada companhia, de cada produto. Algumas empresas têm uma imagem de sustentabilidade que é muito melhor do que a entrega. Outras têm uma imagem de sustentabilidade que é equivalente à entrega. E outras têm um gap, quer dizer, elas fazem uma série de esforços, têm uma série de iniciativas sustentáveis, mas o público não tem conhecimento sobre eles. Já existe gente fazendo essas comparações e esses rankings também, porque da mesma maneira que no nível do conhecimento mais geral do público, as pessoas estão começando a entender o que é o conceito de sustentabilidade, como ele se aplica, num nível mais alto já começa a existir mensurações mesmo mais efetivas, né? Uma dificuldade enquanto essa compreensão não for integral, nós, no mundo das empresas, vamos ter muita dificuldade, por exemplo, para a gente trazer à prática o conceito do relatório integrado, né? Quer dizer, hoje em dia todo mundo fala, vamos fazer relatórios integrados, e, na verdade, todo mundo faz relatórios que são relatórios juntos, colados, né? O pessoal pega um relatório econômico, pega um relatório de sustentabilidade, que são produzidos por equipes diferentes, que tem, às vezes, até momentos diferentes, né? Timings diferentes, e junta os dois no mesmo livro, sem que um fale consistentemente com o outro, né? Você não tem uma visão clara de interdependência dos processos, né? Você não tem uma visão de longo prazo, né? tão consistente. Então, isso é uma coisa que só vai começar a acontecer mesmo à medida que todas as áreas dentro das empresas tenham essa mesma visão, né? Uma visão de o que é e como impacta a visão de sustentabilidade no longo prazo. O GRI publicou recentemente um paper sobre reporte em ecossistemas, aí no caso falando de ecossistemas biológicos propriamente. Mas eu queria usar aqui a palavra ecossistema no sentido não só biológico, mas no sentido dos ecossistemas das empresas mesmo, das cadeias produtivas completas, porque essa cobrança é cada vez maior. E a gente vê isso o tempo todo, né, nas empresas, e as empresas precisam estar preparadas para isso, mapeando isso, fazendo esse reporte sobre toda a sua cadeia. E o que isso impacta? Isso impacta, primeiro, né, no esforço de produção, né, de investigação, de monitoramento, né, de todos esses indicadores, implica no investimento, na verdade, né, você tem que gastar cada vez mais recursos para você ficar acompanhando, né, tudo o que está acontecendo à medida que você tem fornecedores em 4, 5 países, né. Aqui eu só anexei um exemplo aqui de um documento sobre um tipo de descrição que está sendo pedido para você falar de um ecossistema onde você está explorando um habitat marinho aqui no mangue, né? Quer dizer, cada vez mais a gente vai ter que começar a trazer esse tipo de informação
não só para os relatórios, mas para toda a comunicação que a gente vai ter com os stakeholders, né? Então, isso é uma coisa que certamente vai aparecer primeiro em relatórios, em peças desse tipo, mas em breve vai começar a ser demandada, vai ter que estar nos sites institucionais das empresas, etc., né? Para onde vamos? Um caminho o GRI se estruturou até hoje com base no conceito da materialidade, né? Quer dizer, cada empresa identificava as questões que eram materiais para ela e focava seu reporte nisso, né? Isso funcionou muito bem ao longo de vários anos. Só que agora, com essa tendência a haver cada vez mais regulamentação governamental e mais cobrança da sociedade, e com essa tendência também de você exigir que a informação seja comparável, né, há uma demanda grande para a estandarização. Alguns relatórios que são extremamente interessantes, mas eles não seguem o GRI. Eles falam, olha, a gente toma como referência, né, os parâmetros do GRI, toma como referência diversos outros parâmetros, e nós fazemos o nosso relatório. Então, é uma visão, uma posição política, né, um statement, um desafio mesmo, que as empresas investiram muito, elas aprenderam muito e desenvolveram muito o relatório em si. Elas aprenderam a coletar indicadores, aprenderam a entender, né, esses indicadores, aprenderam a monitorar, mas elas ainda têm uma dificuldade muito grande em levar esses indicadores para a ação, né? Transformar esses indicadores em conhecimento que vai gerar ação, né? Em geral, para muitas empresas ainda, fazer o relatório é um processo, né? E gerir o dia a dia da empresa é outro, né? Isso é uma coisa interessante, porque você vê que mesmo entre públicos extremamente qualificados dentro da empresa, níveis hierárquicos altos, as pessoas não fazem a conexão entre uma coisa e outra, o que indica provavelmente que você vai ter que criar mecanismos para fazer isso. O tipo de contato, o tipo de ferramenta que você tem para engajar os seus stakeholders. E os motivos para você fazer isso são vários, né? Quer dizer, se você, além de você conseguir obter informação, né, e você conseguir ter um feedback adequado, você consegue você tem um ganho de imagem ao trazer essas pessoas para o diálogo, e você tem até a possibilidade de você atrair prospects, né, atrair potenciais trabalhadores para a sua empresa e atrair, eventualmente, até fornecedores. Quer dizer, para dar alguns exemplos mais domésticos, no caso, um exemplo nosso aqui, a gente pode engajar público de uma maneira divertida, até de uma maneira mais leve, né? Então, para a Even, por exemplo, esse ano a gente levou o Maurício Meirelles, que é um comediante que faz stand-up. A gente levou ele para fazer um workshop sobre sustentabilidade. A gente abriu com ele um workshop para os engenheiros, porque a gente viu que o pessoal de engenharia, e ainda engenharia civil especificamente, é muito cético, né, em relação à visão de sustentabilidade, tem uma dificuldade de aceitar, lidar com essas questões, e eles iam justamente passar a ter um dos itens de avaliação de performance deles para determinar o bônus ia ser uso sustentável de materiais, visão de sustentabilidade. Então, a gente tinha que aliviar o clima antes de começar a discussão. E aí levamos ele fez um workshop durante meia hora, ele conversou com eles, fez piadas e tal, e aí depois a gente entrou com uma coisa mais séria. Levamos a Clarissa Lins, lá da Fundação para o Desenvolvimento Sustentável, fez uma atividade lá com eles. Basicamente eram essas as coisas que eu queria trazer para a conversa aqui, as referências, as ideias. Mas o objetivo principal dessa conversa mesmo era ouvir de vocês também como é que vocês veem essas questões todas que a gente está falando aqui, esses desafios que a gente tem, porque tanto nós como quem está auxiliando o reporte, quanto vocês, que são os donos das informações, vão ter que trabalhar com esses desafios aí pelos próximos anos.
e a gente, se tudo der certo, pode gerar muito conhecimento e aprender muito com esses desafios.